Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para tratar de um assunto extremamente sério, que se trata de prejuízos à imagem do Brasil lá fora. Como vocês devem estar acompanhando pelas notícias, aqui também no Notícias Agrícolas, há uma imensa campanha, principalmente na Europa, contra o Brasil por, hipoteticamente, destruir a Amazônia, destruir os povos indígenas, afetar os povos indígenas, essas coisas todas, mas o que parecia ser apenas um mimimi, vamos dizer assim, de ongueiros, isso está se transformando numa verdadeira bola de neve e pode virar, está trazendo muitos prejuízos comerciais para as exportações brasileiras. É fato e é inquestionável que a imagem do Brasil está sendo muito vilipendiada lá fora. Está e vai ser ainda mais, esse é o fulcro do nosso momento aqui, estamos juntos no Notícias Agrícolas, porque lideranças indígenas, eu vou dizer assim, de esquerda, lideranças indígenas ideológicas, lideranças indígenas formadas por ONGs, enfim, estão indo para a Europa fazer um tour, mas não é por um dia, não, é por mais de um mês, visitando várias capitais da Europa para denunciar o Brasil. Se você que está nos assistindo acha que isso tudo não passa de uma imensa bobagem, tudo bem, mas saiba que, no mínimo, o seu bolso será afetado, a sua produção agrícola será afetada, porque inevitavelmente virão barreiras contra nós. Muito bem, então nós estamos reservando este momento e, para tanto, nós estamos convocando duas lideranças de especialistas que entendem do problema Amazônia, especialistas que entendem de índios, né, de povos oriundos em povos indígenas, para falar conosco. Então está conosco o Dr. Rodinei Candeia, procurador do Rio Grande do Sul, lá do Passo Fundo, nos fala de Passo Fundo, um dos primeiros a se levantar contra a onda de esquerda, usando os índios contra o Brasil e contra o agronegócio. Então, já imediatamente, já cumprimento o Dr. Rodinei. Dr. Rodinei, muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Batista, sempre um prazer estar aqui com vocês e um prazer reencontrar o Biratã, um amigo querido. Então, ao lado do Dr. Rodinei está o Biratã de Souza Maia, ele está em Florianópolis, é advogado, ele é um índio, nasceu lá em Roraima, ele vai explicar, e ele, fez uma carta que foi lida na ONU, quando levada pelo presidente Jair Bolsonaro, defendendo a independência dos territórios indígenas e a independência das nações indígenas, né, a sobrevivência, dando realmente autonomia aos índios. Pois bem, são duas lideranças já conhecidas e eles estão conosco para debater esse vídeo que eu quero mostrar para vocês, um vídeo feito por uma entidade chamada APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Vocês vão perceber a qualidade desse vídeo, extremamente tecnológica. É esse vídeo que vai ser colocado lá na Europa. Vamos rodar o vídeo, Renan? Na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, é no minério. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Bolsonaro mente. Seu governo destrói o meio ambiente, explora a nossa biodiversidade. Será que ninguém pensa no futuro desse planeta, só pensa na riqueza? Nós queremos uma participação efetiva de tomada de decisão. A nossa luta é territórios, a nossa luta é demarcação de terra. Não dá para pensar a liberdade dos povos indígenas se não tem liberdade de território. Essa busca de direitos nosso tem custado a nossa própria vida. O genocídio do Brasil está institucionalizado.
Ok. Então agora são as assinaturas. O que depreende-se desse vídeo, todo mundo deve ter, que não conhecia esse vídeo, deve ter ficado impactado pela sua extrema qualidade. Então não há produção de fundo de quintal, não foi feito pelos índios, claro, já começamos por aí. E o foco desse vídeo, do movimento, dessa viagem dos índios, eu posso dizer que é o presidente Jair Bolsonaro. Aquela primeira frase dele contundente, parece que ele está assumindo aquela frase, ele está se referindo ao Macron, né, o primeiro-ministro francês, querendo vir intervir na Amazônia, vocês sabem disso. E depois vem com essas palavras fortes de genocídio, até parece que os problemas da Amazônia, dos povos indígenas, estão sendo descobertos agora, né? Então, assim, primeiramente, doutor Rodinei, como é que você vê esse vídeo e depois nós vamos seguir em frente? João Batista, na verdade, esse vídeo ele não é casual, né? Ele vem num momento muito oportuno. Primeiro, está para ser levado a julgamento aquele caso em que o ministro Fachin suspendeu as reintegrações de posses em áreas que foram invadidas por movimentos indígenas e que são áreas privadas e que não eram indígenas e, portanto, ganharam o direito de os proprietários serem reintegrados. Eu não estou falando em grandes proprietários, eu estou falando em proprietários de 4 hectares, 5 hectares, que nem ali perto, ali no Mato Grosso do Sul, ali em Dourados, né? Então, assim, e o ministro Fachin suspendeu isso, alegando problemas em relação à Covid, e ao mesmo tempo pautou esta matéria para ser julgada, e os movimentos indígenas e toda a esquerda brasileira, as ONGs, entenderam isso como uma oportunidade de rediscutir o marco temporal, ou seja, aquele entendimento do próprio Supremo de que só poderiam ser demarcadas como indígenas as terras que estavam ocupadas por índios em 1988. Então, o primeiro ponto é que esse movimento tem esta intenção de influenciar o Supremo Tribunal Federal através de uma articulação na Europa, com pressão dos países europeus, para que seja revogado o marco temporal e sejam legitimadas todas as invasões ilegais, invasões por si só é ilegal, né, de terras por indígenas. E o segundo ponto, que não podemos deixar de ver, é que no momento em que a popularidade do presidente Bolsonaro sobe, se cria um movimento anticíclico, por assim dizer, para arranhar internacionalmente a sua imagem e prejudicar a imagem do Brasil no exterior. Tá. Então, esse é um primeiro ponto, João Batista, que eu levantaria. Tá. Daqui a pouco a gente volta contigo. Rapidamente, Rodinei, como eu te apresentei, você foi uma das primeiras pessoas no Brasil que se levantou contra essa pressão avassaladora da esquerda utilizando os índios, né? Rapidamente isso, Rodinei. Eu trabalho com demarcações e questões indígenas há mais de 20 anos, né, na Procuradoria-Geral do Estado. E em 2010, eu comecei a pegar uma nova leva de processos movidos pelo Ministério Público Federal para obrigar a União e o Estado a demarcar áreas novas, recém-invadidas por indígenas ali, nesse período ali de 2002, 2010, dali em diante, né? Tá. E quando eu fui estudar esses processos, eu verifiquei uma série de irregularidades gravíssimas, falsificações, fraudes, relatórios antropológicos manipulados, gravíssimos, só para demarcar a qualquer custo, fazendo com que milhares de famílias fossem retiradas de áreas privadas e absolutamente legais. E aí comecei a expor essas situações publicamente, acabou gerando a CPI da FUNAI e do INCRA, que relatou que isso era um fenômeno articulado no país inteiro por ONGs internacionais e nacionais. Vou pedir para o Biratã de Souza Maia inverter. O Biratã, põe o Biratã no ar. Ao invés de antes de você explicar como é que você viu o vídeo, conte um pouquinho da sua trajetória para as pessoas entenderem quem você é. Bom, eu sou, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, mais uma vez pelo espaço, João. Agradeço também a participação do Dr. Rodinei Candeia. E, bom, eu sou o Biratã, tenho 39 anos de idade, sou formado em Direito desde o ano de 2005, trabalho atualmente como consultor de empresas e a minha advocacia nessa questão indígena começa a partir mesmo do próprio ano de 2005, quando eu vejo essa questão da Raposa Serra do Sol, e daí em diante todo o processo demarcatório, os processos demarcatórios como funcionaram no governo Lula e Dilma, né?
E a partir daí também a gente nota isso que o doutor Rodinei falou, é bastante procedente, na medida também que existe um outro dado, que é também essa questão de que é necessário arranhar a imagem do Brasil, já que o Brasil já se torna, com a nova super safra de soja, o maior produtor de soja do planeta. E é óbvio que outros grandes players internacionais não querem isso. Não só soja, mas também carnes, né? Grande produtor de carnes que o Brasil é, enfim, dessas commodities todas. Então, assim, ter o Brasil como um outro gigante, como outro grande player internacional, obviamente não é de interesse desses países euroatlânticos, como eu costumo dizer, né? Não é do interesse deles, desses países euroatlânticos, ter o Brasil como um gigante, aí, como um outro grande player internacional, e para isso é necessário se arranhar a imagem do Brasil. O vídeo, eu vou te falar bem a verdade, João, e doutor Rodinei, eu cheguei até a ficar chocado. O tamanho, o grau de qualidade dele. E se você for notar, são 33 dias de militância em cidades realmente top, cidades tops, Berna, Turim, Barcelona, Madrid, Porto, Londres, Paris, ou seja, esses índios ongueiros é tudo caviar. Caviar. O Biratã Maia é da etnia Wapixana, lá de Roraima, né? Já explicou para nós aqui que ele saiu de lá de Roraima com os pais, que eram professor de inglês, o pai e tal, e veio estudar aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, enfim, em Itajaí, e hoje é essa liderança indígena, por isso que ele está aqui. Ele fala em nome de nações indígenas também. Então, assim, não tem só aquelas lideranças do vídeo, tem as lideranças também do Biratã, de vários índios que a gente conhece pelo país. Ô Biratã, então você disse que esse vídeo é sofisticado, e quem é essa APIB que fez o vídeo? Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. O que é isso aí? A APIB, na verdade, é um nome bastante genérico, né, dado para algumas organizações que algumas têm CNPJ, outras não. A APIB, na verdade, é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é composta por Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, APOIME, Conselho do Povo Terena, Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste, ARPIN Sudeste, Articulação dos Povos Indígenas do Sul, ARPIN Sul, Grande Assembleia do Povo Guarani, ATI Guaçu, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, e Comissão Guarani e Virupá. Todas essas organizações, elas estão dentro desse contexto que o doutor Rodinei Candeia apontou. Essa questão de pedir mais e mais terras, assim, infinitamente, né? E aí o que acontece? Essa APIB, formada por essas organizações, já faz alguns anos, né, que eles atuam nesse contexto dessa questão de demarcatória, supostos direitos que eles possuem e tudo mais. E esses supostos direitos não envolvem só a questão de demarcação de terras, mas também envolve esse contexto internacional do vídeo e envolve também a paralisação de grandes obras no Brasil de caráter regional e nacional. Então, é também importante colocar esse contexto, Sim. que essa APIB também ela tem uma certa, aliás, bastante militância no sentido de parar as grandes obras de caráter nacional e regional do Brasil. Bah, antes de voltar para o Rodinei, continuando com você, Biratã, então, quando você narrou todas as entidades que estão dentro dessa APIB, dá a entender que todos os índios estão sendo representados por ela, mas não é o seu caso, não é do seu povo, de outras várias nações. Eles têm toda essa força, quanto que eles são? Quer dizer, eles representam a totalidade dos índios? E, por fim, né, você concorda com... Claro que não, né, mas, enfim, tenho que fazer essa pergunta. Você concorda com o que eles estão pedindo? Não, é falso isso, João. Essa questão é outro negócio. Vão forçando a barra para criar uma ilusão de ótica, doutor Rodinei, de forma que, tipo assim, os índios do Brasil pensem de uma forma monolítica. Isso é falso, promovido pela PIB. O que ocorre, por exemplo, existem várias comunidades indígenas, por exemplo, várias. E isso eu digo, de Roraima ao Amazonas, indo para Alagoas até o Rio Grande do Sul. Várias comunidades indígenas, por exemplo, não querem saber de muitas terras, né? Não querem saber de muitas terras. O que eles querem saber é o seguinte:
se a minha comunidade tem saneamento básico, se eles têm boa alimentação, se eles estão sendo bem atendidos pela escola. É isso que eles querem. E aí o que acontece? Esse pessoal, que é a grande maioria, eles estão envolvidos numa espiral do silêncio política que o que acontece? Essas vozes acabam não aparecendo. A partir de 2019, essas vozes começam a aparecer um pouco mais, mas que a PIB representa todos os índios do Brasil, isso é uma grande falsidade, sem contar também que no contexto político, doutor Rodinei e João, a PIB é nítido, isso é até um fato notório, tem grande parceria política com o Partido Socialismo e Liberdade do Boulos, o PSOL. Eles têm essa parceria política. Então, a partir daí, essa parceria política, que é notória, né? Você vê que na Europa, bem realmente do Brasil, é que não vão falar. Então, é isso. Então, a PIB não representa a totalidade dos índios brasileiros, e isso é uma falsidade da parte deles, é uma informação falsa, que realmente eles não representam, e estão lá só para denegrir a imagem do Brasil, e sem contar que existe essa parceria política notória com o Partido Socialismo e Liberdade do Guilherme Boulos. Muito bem, vamos voltar agora ao doutor Rodinei. Então, como disse, né, doutor Rodinei, o Biratã, eles não vão lá fazer esse passeio longuérrimo, né, mais de um mês passeando pela Europa, para falar bem do Brasil, muito pelo contrário. Eles vão prejudicar ainda mais a nossa imagem lá fora, né? João Batista, eu observei no vídeo algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, eles vão em 12 países e 18 cidades, numa delegação ali que deve envolver perto de 20 ou mais pessoas. Você imagina o custo disso? Isso é caríssimo. A primeira pergunta que eu faço é: quem está patrocinando isso durante 33 dias para denegrir a imagem do Brasil? Quem está pagando isso e está pagando com que finalidade? Primeiro ponto, né? Segundo, diz ali que são lideranças indígenas. Lideranças escolhidas por quem? Essas são lideranças auto-intituladas, né? Algumas até têm uma relativa liderança, outras nem tanto. Você pega, por exemplo, um deles ali é vinculado ao Greenpeace. Outro lá, tinha um lá, como é que é o nome? Gasperini Caigang, uma pessoa branca que anda de cocar se fazendo de indígena, né? Aí eles vão denunciar graves violações. Mas quais são as graves violações que o Estado brasileiro vem fazendo contra indígenas? Vão denunciar o genocídio indígena. Isso é uma mentira rematada. Nos últimos 20 anos, os indígenas aumentaram de 300 mil para 1 milhão de indígenas no Brasil. E qual é o genocídio que aumenta a população? Então, assim... Ao contrário, né? E outra, naquele vídeo, tem uma parte que o Bolsonaro refere que o interesse é por minério. Você pode olhar, nós já fizemos isso, é uma superposição das áreas pretendidas para demarcação e áreas demarcadas sobre áreas de reserva mineral. E onde não é reserva mineral, são grandes áreas de produção agrícola. Há um ataque direto contra a produção agrícola brasileira, tanto a grande produção agrícola quanto a própria agricultura familiar. Aqui mesmo na nossa região, nós temos demarcações pretendendo desalojar famílias com 5 hectares, com 10 hectares. Né? Então, assim, por exemplo, quem é Sônia Guajajara? Sônia Guajajara não é liderança nenhuma, ela é uma liderança ongueira. Ela vive de ONG, foi candidata à vice-presidência por o Partido Socialista. Né? E o que busca a PIB declaradamente? A PIB busca demarcação, desintrusão, proteção das áreas indígenas e o fim da criminalização das lideranças. O que significa isso? Significa que eles querem estatizar áreas de produção. Quando eles falam em demarcação, eles querem estatizar áreas de produção. Desintrusão é um nome bonito para dizer expulsão de produtores e famílias das suas áreas, né? E o fim da criminalização de lideranças é uma carta branca para a prática de crimes nas invasões indígenas e nos crimes praticados contra os próprios indígenas. Mas, assim... Então, assim, o vídeo, eu só tenho uma expressão para dar para esse vídeo. É a maior fake news que eu vi produzida nos últimos tempos.
Tá bom, então agora eu vou voltar para o Biratã, porque assim, imagine, né, senhores telespectadores, o impacto que vai causar isso na Europa, porque eles não sabem, eles não conhecem o Biratã, não conhecem o Rodinei, certamente não sei se vão acessar o Notícias Agrícolas, embora nós estejamos em 156 países, o que não é nada, né, que é muito bom, mas em o Biratã, sabe que acho que a maior confusão, acho que a segunda maior confusão que se faz, primeiro que é imaginar que esses índios, como você já explicou, estariam falando em nome de todos os índios, que não é verdade. Mas a segunda maior confusão que nós temos que esclarecer é que eles falam em Amazônia. E aí nós temos uma questão da Amazônia Legal, que é uma ficção, é um mapa, é uma divisão territorial, né? Amazônia Legal, certo, Biratã? Tem o estado do Amazonas, que para o francês, sei lá, ele nem sabe onde fica e deve fazer uma confusão. E tem a floresta amazônica, ou seja, a Amazônia. Né? É preciso que a gente faça essa diferenciação, né, Biratã? É importante fazer essa diferenciação, até para explicar bem para o pessoal lá fora. Mas, assim, essas terminologias são até, digamos, fáceis de explicar, João. Agora, o que realmente vai demandar trabalho é quais são as consequências desse vídeo. Isso. É isso que vai ser difícil de explicar. Entendeu? Por quê? Porque, como diz o ditado, é para inglês ver, né? O doutor Rodinei explanou muito bem o que é essa questão da PIB, da Sônia e tudo mais. Né? Ele foi bem objetivo. E assim... quais são as formas, porque a gente tem que ser prático, quais são as formas, depois, João e doutor Rodinei, quais são as formas de nos defendermos desses ataques, né? E a forma de defendermos desses ataques é que a gente vai ter que ter uma espécie de dividir essas coisas, não só deixar a cargo de um ministro ou do presidente da República, mas também a gente está podendo dizer, olha, não é por aí o caminho, né? Os dados da Embrapa dizem uma coisa, os dados do Conselho da Amazônia, onde o vice-presidente Hamilton Mourão coordena, diz outra coisa. Essas questões das queimadas não é bem assim, né? Então, assim, são coisas, esses detalhes, para a gente explicar para o pessoal de lá, faz muita diferença. E aí eu até gostaria de propor, se não for pedir muito, né, quem quiser acatar, de que, ao mesmo tempo que tenha esse evento lá, que possa ter um evento paralelo para que possam ser rebatidas essas fake news, a maior fake news, né, de 2020, né, do Rodinei, que vão fazer contra o Brasil. É isso aí, que possa se ter um evento paralelo para explicar, para rebater tudo isso que querem fazer contra o Brasil. E quem que você acha que deveria estar fazendo isso, Biratã? Olha, eu acredito que assim, deveriam ser algumas, digamos, instituições. Para mim, o Conselho da Amazônia, né, coordenado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, poderia estar fazendo isso. Entidades do próprio setor agropecuário brasileiro poderiam também estar fazendo isso. E também alguns indígenas brasileiros que têm coragem e vergonha na cara de assumir suas posições. Muito bem. Eu penso que também é importante porque tem. Tá. Você veja, tem pessoas indígenas desde o Paraná até ao Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Nordeste, que têm condições de rebater essa questão. Mas, para mim, a priori, teria que ser o Conselho da Amazônia, coordenado pelo vice-presidente Mourão. Bom, se tem esse problema, senhores, pode voltar os dois, Renan. Se tem volta com o Biratã e isso, Rodinei. Se tem esse problema de denegrir a nossa imagem lá fora e trazer problemas econômicos seríssimos, e nós vamos explicar ainda nessa nossa entrevista aqui. Tem o outro lado interno aqui no Brasil. Né? Somos o tal do gigante eternamente adormecido em berço esplêndido. A população não está nem aí. Né? Saiu uma pesquisa esses dias dizendo que a população fica muito triste quando vê imagens de garimpeiros. Pior, né? Vamos nominar direitinho as coisas. Pior é a Rede Globo, no Jornal Nacional, dizendo que a Amazônia está pegando fogo. Eu vou pedir para o Renan, que é o nosso editor, colocar a imagem desse instante que nós estamos gravando, como está a Amazônia. Nós temos, sim, essa parte vermelha aqui que eu estou mostrando, isso daqui é o Mato Grosso. Nesse instante, tem um alerta lá de
incêndio, queimadas. Por quê? Porque está com 41 graus, baixa umidade. Ali, se você passar com uma colheitadeira, uma máquina, não tem plantio nesse momento, até por isso mesmo, mas se você passar com qualquer máquina ali, a ignição dos motores incendeia. Tamanho calor e seca que está ali. E em cima, onde está a floresta amazônica? É aqui, ó. Isso daí, aí está a floresta amazônica. Olha aqui o mapa do satélite, olha o que o satélite está mostrando nesse instante, nesta área aí, que eles dizem que a Amazônia está pegando fogo. Troca a imagem, Renan, por favor. Põe a meteorologia aí. Nesse instante, a situação está assim, ó. Imagine, senhores, olha a quantidade de água que está caindo sobre a Amazônia, a floresta amazônica. Uhum. Como é que eu queria saber na Rede Globo que alguém me informasse que embaixo dessa água tem incêndio? Não é possível. No Mato Grosso, onde está a parte escura desse cursor aí, Renan, aí, sim, está muito quente, todos nós estamos vendo. Mas em cima eu queria saber onde tem incêndio, embaixo desse toró de água aí. Você que é índio, ô Biratã, me explique isso, por favor. Tem Pode voltar, Renan. Que são curiosas aí. Você veja, no ano passado, quando começou toda essa questão, ninguém mencionou, por exemplo, que os focos de incêndio que tinham ali, uma boa parte já estava acontecendo na Bolívia. E o que acontece? Aqueles focos da Bolívia acabaram que parou no Brasil. Só que ninguém falou muito da Bolívia, né? Outra questão é o manejo que os próprios indígenas fazem. Muitas vezes tem que queimar um pouquinho para fazer sua rocinha e tudo mais, mas, assim, não chega a essa proporção que estão dizendo. Isso é falso, né? Não chega a essa proporção que estão dizendo. Sem contar que já ocorreu muitas vezes algumas queimadas muito focais, né? Que não guardam relação nenhuma, nem com incêndios criminosos e tudo mais. Além dessa questão comercial, ainda querem dizer que os nossos produtores rurais, doutor Rodinei, são incendiários da floresta. Mas isso também. E se você for analisar, ontem teve uma live entre o deputado Alceu Moreira, o vice-presidente Mourão e o senhor Aldo Rebelo, onde eles colocam que existem tantos focos de incêndio na Amazônia, só que quando você vai olhar a metragem, os metros quadrados, onde está envolvido esse foco de incêndio, são 200 quilômetros quadrados, 400 quilômetros quadrados. É uma agulha no palheiro. Não faz sentido, entendeu? Então, o que acontece? Eles colocam o número de focos de incêndio, mas de má fé não falam a quilometragem onde está esse foco de incêndio, que é como se fosse uma agulha no palheiro. Ou seja, a distorção da notícia gera todo esse grau de confusão. Tá. Eles não noticiam de forma correta, como deve ser. Vamos voltar para o Rodinei. Doutor Rodinei, então, assim, tão cáustico é o problema, né? Tão dramático é o problema que vai acontecer na cabeça dos europeus ao verem esses índios falando esses absurdos, vamos dizer assim, né? Quanto nós aqui ficarmos passivos, né? Pasmos e não fazermos nada. Por onde começa a solução? Eu imagino que seja aqui, né? Nós temos que... Pois não. João Batista, a primeira observação que eu faria é o seguinte: a grande guerra mundial hoje é cultural. Então, assim, esta má informação, aliás, essa desinformação proposital perpetrada pela esquerda mundial, ela vem nos causando problema no dia a dia. É o juiz esquerdista que teve uma formação esquerdista na universidade e que decide de acordo com o seu sentimento e não de acordo com a lei. É um ministro do Supremo que é posto lá por um partido de esquerda. São países inteiros influenciados, alunos, jovens. A nossa guerra é cultural. É uma guerra da verdade contra a desinformação. Tá? Primeiro ponto que a gente tem que dizer. E segundo, ao tempo em que existe articulação dos povos indígenas, ONGs de todo quanto é tipo, a gente não tem uma articulação do produtor rural brasileiro que consiga produzir materiais como esse para contrapor essa guerra de informações.
Nós precisaríamos, por exemplo, a CPI da FUNAI do INCRA, que foi presidida pelo deputado Alceu Moreira, que o Bira citou ali, ela produziu uma documentação vasta, o relatório tem mais de 3.500 páginas. O que saiu de lá de efetivo? Nada. Porque, primeiro, que não houve articulação pela presidência da Câmara para que as sugestões fossem implementadas. Mal e mal estão fazendo a titulação das áreas de assentamento, né? Em matéria indígena, não tem sido feito nada. A regularização das demarcações mal feitas tem sido impedidas em todos os setores. Então, assim, está faltando uma articulação dos povos brasileiros e não da articulação dos povos indígenas, que essa tem bastante. O que me falta aí, o Bira tem razão, a sociedade rural brasileira precisava se organizar, produzir materiais, trazer a verdade a público e ter realmente uma ação de informação para desfazer essa imagem. E me parece que o próprio governo brasileiro deveria, onde houvesse esse périplo dessas lideranças vinculadas a ONGs e patrocinadas por ONG e por empresas estrangeiras, eles deveriam, sim, seguir e prestar as informações devidas aos meios de imprensa para que não ficasse apenas essa versão distorcida que tem sido pregada pela esquerda mundial, a qual essas lideranças todas, sem exceção, estão vinculadas. Então vamos direto ao ponto. O ponto é, claro que por ser ideológico, o movimento é político, portanto, eles estão querendo cercar quem é que a gente votou para fazer as reformas, que é o presidente Jair Bolsonaro. Então, sabe assim, deixemos de circunstância, vamos direto ao ponto. Eles querem, porque querem tirar o Jair Bolsonaro do poder. É isso. Querem tirar mais que o Jair Bolsonaro, mas o que ele representa, que é a direita, que é o liberalismo, que é o empreendedorismo, que é a produção. Eles querem, no fundo, a estatização dos meios de produção. Então, assim, toda vez que você valoriza a produção, que você vê o mercado, o livre mercado, é contra o interesse dessa gente que quer um regime absolutista. E o Biratã, você foi à ONU, quando da visita do presidente Bolsonaro a Nova York, a sede da ONU, e você teve a honra de ler um documento, uma carta ao mundo, dizendo que os povos indígenas brasileiros querem sim a sua autonomia no sentido de ter a sua sobrevivência, ou seja, explorar os recursos das suas próprias terras. É isso que você leu lá, não é isso, Biratã? Não, assim, João, só para deixar bem certinho, na verdade, foi o pronunciamento do presidente Bolsonaro foi por ocasião quando aquela indígena youtuber, a Isani Calapalo, fez parte da comitiva para ir para Nova York, né? Parte do discurso do presidente, aquela carta onde ele expressa a vontade dos indígenas, sim, fui o mentor dela, né? E aí ele emendou no discurso dele. A indígena Isani estava lá representando também, em carne e osso, esta vontade, né? E em relação aos recursos, sim, não tem a menor dúvida. A gente tem, a verdade, doutor Rodinei e João, nós temos aí trilhões e trilhões e trilhões e mais trilhões de dólares aí com potencial para serem explorados, né? E esses trilhões de dólares podem reerguer a economia brasileira, assim, diria eu, se tudo for bem feito, se tudo nosso caminho for, digamos, de flores, né? Um pouco de flores, a gente consegue recuperar a economia brasileira aí em 3, 4, 5 anos no máximo. Então, assim, é claro que existe o interesse de não ter o Brasil como um grande player, como disse anteriormente, mas especialmente de não ter os indígenas, digamos, como você colocou muito bem, João Batista, no nosso último encontro, imagina ter o Brasil, como os índios brasileiros, como os novos ricos do Brasil. Isso, para antropólogo brasileiro de esquerda, que são a maioria, que a nossa antropologia brasileira, isso é uma avaliação minha, é uma grande porcaria a nossa antropologia brasileira. Tá? E eu falo isso na frente de qualquer um, na frente de vocês, na frente do MPF, na frente da ABA, que foi investigada também na CPI da FUNAI do INCRA, né? Então, assim, o nosso desejo é por essa exploração desses recursos para gerar divisas, inclusive o Brasil. Nós temos aí gemas, só o meu estado, doutor Rodinei, só o meu estado, Roraima, tem
só o meu estado tem grandes reservas, ele não é reserva o termo técnico, mas existem grandes reservas de produtos, inclusive utilizados na agropecuária brasileira. Até também existem indícios de petróleo também. Então, tudo isso está no Brasil para quê? Para que a gente possa explorar. Agora, o seguinte, nós temos que ver quais são as prioridades do Brasil, né? Se é só ficar na defensiva ou é partir para o ataque. E aí, eu queria fazer um paralelo até com o que está acontecendo na Argentina, doutor Rodinei. Não sei se vocês sabem, eu posso passar o link depois, mas com a quebradeira que está tendo na Argentina, e o agronegócio agora lá está sendo muito prejudicado, qual é o próximo movimento? Sabe o que está acontecendo na Argentina agora? Imagina, já se fala do desmembramento territorial da Argentina por conta da crise. Tanto é que está aqui, ó, a região de Mendoza, o Mendo-Exit, diplomáticos estrangeiros e lobistas de bodegas promovem separar Mendoza da Argentina. Quem são os grandes patrocinadores? Os Rothschild. Mas olha, o Biratã, a questão, você levantou aí, citou a questão dos antropólogos, e eu vou voltar então para o Rodinei, porque esse enfrentou os antropólogos, porque o que nós tivemos, eu volto já para você, Biratã, porque vamos conceituar, não se trata de colocar a sociedade brasileira, o governo, enfim, todos nós, contra os índios. Já dissemos aqui que existem as lideranças ideológicas de esquerda, que são essas que estão no vídeo, e tem a imensa maioria dos índios que estão calados, né, que querem o desenvolvimento dos seus povos, das suas terras, através da exploração mineral que eles são donos, né? E outras lideranças querem explorar a terra agronomicamente, produzir alimentos, né? E isso parece que é um pecado nesse país. Agora, o que nós temos, Rodinei, então não é uma briga do Brasil contra os índios, pelo contrário, os índios são cidadãos brasileiros e ponto. O que nós temos é uma influência dos antropólogos de esquerda, ideológicos, que expulsaram os sertanistas. Nós não temos mais os antigos sertanistas que entendiam a defesa dos índios. Aonde vai parar isso, doutor Rodinei? A Associação Brasileira de Antropologia, ela quer se postar como uma espécie de um conselho da antropologia, que seria o que certificaria os antropólogos. Só que ela não aceita nenhum antropólogo que não seja de esquerda. Então, assim, para começo de conversa. Na formação dos cursos de antropologia, não é aceita nenhum aluno ou nenhum professor que não pense também de modo de esquerda. Não passa nenhuma especialização, nenhum mestrado, nenhuma tese de doutorado, se não for de antropologia de esquerda. Por isso que eu digo que a nossa guerra é cultural. Toda a gama de antropologia brasileira, ela é baseada na tal de antropologia da ação, que foi mais ou menos na década de 60, quando eles entenderam que o antropólogo deveria deixar de ser um cientista e passar a ser um ativista. A partir daquele momento, ele passou a ser um braço ideológico, principalmente em função da União Soviética, da época, e de Cuba, e ele passou a ser um braço ideológico para fazer essa dominação territorial. Vocês podem ver o seguinte, no vídeo fala, no site da PIB fala, o que eles pretendem? Eles pretendem que os povos indígenas tenham direito total sobre o seu território. Duas expressões importantes. Primeiro, não é povo indígena, né? É povo brasileiro. Nós temos uma etnia indígena ali, nós temos uma população brasileira identificada com uma determinada origem étnica. Ponto. Não tem povo, né? Segundo, não tem território indígena. Território é brasileiro. Só quem tem território é nação, é país. Então, assim, nós temos que acabar com esse jogo de palavras e esta guerra cultural que fala as coisas que querem impor um certo pensamento e não é. Então, João Batista, a nossa disputa é ferrenha aí nessa questão, né? E os antropólogos são dos agentes mais importantes, porque são eles que vão lá passar o risco nas propriedades dos outros para dizer o que é indígena e o que não é indígena. Evidentemente, eles sempre dizem que é indígena o que não é.
Tá, vamos voltar para o Biratã, porque agora é a parte, estamos encaminhando para o final, Biratã, e vamos falar das consequências. Então, assim, né, Biratã, aquela sua luta de ter seu estado de Roraima, onde as aldeias, as reservas possam explorar os seus recursos minerais, isso vai para o babau, né? Isso não vai acontecer se esse movimento tiver êxito, né? Se tiver êxito, o que se cria é esse cenário dessa guerra cultural que o Dr. Rodinei explanou, né? Acaba criando uma atmosfera contrária ao Brasil, acaba tendo aí futuros acordos comerciais prejudicados, e acaba que, através dessa grande fake news, a gente ficando de mãos atadas aí para poder fazer o nosso próprio desenvolvimento. Você veja, doutor Rodinei e João, nós até hoje, imagina, o União que liga Manaus, Boa Vista, até hoje com extremas dificuldades para que aquela obra possa ser considerada. Por quê? Porque ali tem a tal da terra indígena, realmente nada contra, mas uma obra de caráter nacional que tem aquela para abastecer o meu estado, Roraima, para não mais depender da Venezuela no abastecimento de energia elétrica, há anos, décadas, praticamente, não ocorreu. Não ocorreu, e agora se tem algum avanço por conta de alguns diálogos melhorados, né? E aí o que ocorre? Essa questão da nossa exploração, né? Você veja, Roraima é a última fronteira agrícola do Brasil, tem uma incidência solar maravilhosa. Então, assim, né, por que não os próprios indígenas também fazer essas lavouras e outras explorações? Enfim, o quadro está dado, né? A gente tem que reagir. Volto àquilo que o Dr. Rodinei corroborou as minhas palavras em relação à sociedade. A sociedade rural brasileira precisa se articular mais, se movimentar mais, né? E a gente precisa, através do Estado brasileiro, desmistificar tudo isso que está acontecendo. Porque não há interesse do Brasil, não há interesse que o Brasil seja esse grande player internacional, como agora está acontecendo, né? Apesar das inúmeras dificuldades. O Brasil pode muito mais. Se tivesse explorando um pouco mais, digamos, mais 10%, ou um pouco, nem isso, 5% mais, a gente já teria num patamar econômico aí de desenvolvimento muito maior. Só que, é claro, os interesses outros não querem que isso ocorra, né? E, enfim, o que a gente tem a gente tem o dever de reagir a isso, seja a sociedade civil organizada, seja o Estado brasileiro constituído por suas instituições. Tá. Doutor Rodinei, para penúltima questão, né? Vamos dimensionar os prejuízos. Eu mencionei o prejuízo dos índios, né? Da etnia indígena. Ok. E o prejuízo para a sociedade brasileira e para o produtor rural? Como é que você antevê o resultado desse movimento aí? Para mim, o primeiro objetivo que eles querem é impedir a concretização do acordo Mercosul-União Europeia. Então, assim, só por aí já dá um prejuízo bárbaro, porque é um mercado que se desregula, que se abre e que sabe que vai crescer muito. Então, tem um prejuízo, sim, e tem a intenção de deixar que cresça ainda mais o pujante agronegócio brasileiro, que cresce sem aumento de área e cresce em produtividade e em ganho de mercado. Então, a ideia é essa, é atingir diretamente a produção. Como sempre, busca atacar a produção privada, né? Principalmente os pequenos produtores, né, do seu estado, principalmente, que a gente olhou quantas famílias de pequenos colonos que estavam sendo afastados das suas terras, pequenas propriedades que eles tinham, tem a maioria com mais de 100 anos. Né? Exatamente. Bom. Só um adendo, João, também é importante frisar mais uma vez que o doutor Rodinei colocou, que nós temos essa questão do julgamento do marco temporal, né? Parecer vinculante 01. Importantíssimo que isso seja frisado, e essa atmosfera de mentiras que vão promover na Europa é justamente também para atingir esse ponto. Qual é a questão? Marco temporal. E aí o que ocorre? Você veja como as coisas são. Tem um julgamento até que o CIMI comemorou bastante em seu site na internet. É um julgamento de 19 de agosto e isso está passando batido. É bom que seja o alerta laranja aí seja ligado, tá?
um julgamento em que um colono, um proprietário de 1.965 hectares, perdeu suas terras no Supremo, porque o Supremo já nesse julgamento não reconheceu o marco temporal de 5 de outubro de 1988, doutor Rodinei. É o caso do Toldo Imbu, em Abelardo Luz, Santa Catarina. Tá? Sim, já o time saiu comemorando, foi no dia 19 de agosto agora, 2020. Tá? E aí o que acontece? Eu conversei, fui à casa do proprietário, conversei com ele, e ele estava em extremo desgosto, dizendo que ainda quer ver algum mecanismo de recorrer no próprio plenário da Corte, mas ele disse que o Supremo não reconheceu o marco temporal e disse que houve, nesse caso, o tal do esbulho renitente, que é aquela situação onde, supostamente, o proprietário é que não deixou os indígenas entrarem à força e tudo mais, que é uma grande balela. Né? Então, é importante esse julgamento aí, já o alerta ser ligado. Então, vamos voltar ao doutor Rodinei para explicar um pouco melhor o que significa o marco temporal e o que significa a revogação do marco. O marco temporal foi um entendimento fixado naquele julgamento do caso Raposa Serra do Sol, onde foi dito que, para ser considerada indígena, a terra tem que estar ocupada em 1988, 5 de outubro de 1988, pelos indígenas. Daí ela pode ser considerada e demarcada. E os indígenas os indígenas e as ONGs, os movimentos querem revogar esse entendimento, porque muitas áreas foram invadidas depois de 1988, né, e reivindicadas como indígenas após essas invasões. E aí eles querem que, mesmo que não estivesse ocupada, que não haja invadidas, que elas sejam demarcadas como indígenas. Por que eles querem demarcadas como indígenas, não querem daqui a pouco uma desapropriação, porque para fixar um entendimento, para estatizar a área. E essa questão, eu vi esse julgamento ali do Toldo Imbu, ele é muito grave, porque ele já revoga esse entendimento, né, do marco temporal, num caso ali onde os indígenas são de uma área pequena, em torno de 120 hectares, e sabe o que vai acontecer com essa área? Esta área vai ser dominada pelo cacique e vai ser arrendada. É só isso que vai acontecer. Lamentavelmente, a Abelardo Luz não é muito longe aqui da nossa região, é o que acontece em toda a nossa região, onde há áreas indígenas com áreas agricultáveis. O grupo do cacique domina a aldeia, arrenda para proprietários não indígenas, para produtores não indígenas, e fica com todo o proveito do arrendamento e, ao mesmo tempo, mantém na pobreza todo o resto da comunidade. É só isso que vai acontecer. Isso aí é só uma coisa sem senso nenhum, e ainda mais nessa circunstância onde o proprietário tenha o título, onde ele comprou adequadamente, onde não havia indígenas, onde o laudo é manipulado. Enfim, é como eu digo, a influência do pensamento esquerdista no Supremo acaba vencendo a realidade e a legalidade. Muito bem, então vamos encerrar voltando ao Biratã, ao advogado Biratã de Souza Maia, da etnia Wapixana. A gente tem que agradecer a sua participação e lançar um desafio para as suas palavras finais, o Biratã. Fosse nesse momento algum jornalista da Europa, né, da Inglaterra, da Alemanha, de onde foi, e perguntasse para você assim, como é que você vê o movimento? Em poucas palavras, o que você diria a esse pretenso e hipotético repórter? Em poucas palavras, o Biratã. Em poucas palavras, vamos dizer duas. Eu daria a seguinte resposta. Uma grande farsa que visa tão somente denegrir a imagem do Brasil, a imagem do agronegócio brasileiro, para que o nosso país efetivamente possa se manter no eterno subdesenvolvimento. Muito obrigado a sua participação, viu, Biratã? Vamos em frente, não desista. Muito bem. Ok, João. Obrigado, João, doutor Rodinei também. Tá bem. Valeu mais uma vez, sempre bom estar aí no espaço. Muito bem. Doutor Rodinei, fica valendo também os nossos agradecimentos e o mesmo desafio. Se esse hipotético jornalista, hipotética liderança europeia viesse perguntar, o que o senhor acha, Rodinei? O que o senhor diria? Esse movimento ele não condiz com a realidade. Ele é uma visão distorcida, propositadamente distorcida, com a única finalidade de abalar a imagem do Brasil e do pujante e responsável agronegócio brasileiro,
que é um player importante no mundial. O que os indígenas não precisam de mais terras. Os indígenas precisam de políticas públicas e precisam de direitos que sejam respeitados e que hoje não são pelos próprios indígenas e por essas ONGs. Muito bem. Doutor Rodinei Candeia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Um abraço. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, assim a nossa função está sendo realizada constantemente e vamos continuar fazendo a observância desse fato, não é? Porque tenho certeza, muitos prejuízos serão trazidos para nós a partir desse movimento que vai passear pela Europa, não é? E denegrir a nossa imagem. Precisamos ficar atentos, precisamos ficar unidos e juntos, né? E fazer um levante, né? Um aceiro, como se diz na agricultura, contra essa difamação contra o nosso país. Continue com Notícias Agrícolas, continue sendo o produtor rural mais bem informado do nosso país. Viva o Brasil e vamos em frente.